Você sabia que um dos maiores erros de preenchimento da declaração do imposto de renda é relacionado a bens imóveis que foram adquiridos financiados? Se você quer saber a maneira correta de declarar os seus imóveis financiados na declaração do imposto de renda, fique nesse vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Elcio Guiotto e há 22 anos eu atuo em consultoria tributária. E venho nesse vídeo mostrar para vocês de maneira prática como que deve ser preenchido os imóveis financiados. Ou seja, comprei um apartamento, comprei uma casa, comprei um imóvel e financiei pelo Sistema Brasileiro de Habitação, como que eu devo informar isso na declaração do imposto de renda? Por incrível que pareça, na maioria das vezes que eu pego uma declaração de imposto de renda nova para fazer, eu vejo que essa informação ficou errada na declaração, muito por falta de desconhecimento e por falta de informação por parte dos prestadores de serviço. Então, se você tem algum imóvel financiado ou você tem clientes que têm imóveis financiados, veja esse vídeo até o final para que você consiga aprender de maneira prática e didática como preencher a declaração do imposto de renda nesses casos. Então, pessoal, vindo aqui para o programa da declaração, a gente tem aqui o primeiro preenchimento, que é a declaração de bens e direitos. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês como que o mercado tem feito e como que deve ficar isso na declaração de maneira correta. Então, vamos imaginar de um exemplo hipotético que eu tenha comprado um apartamento. Então, a gente vai declarar esse apartamento aqui, né, na ficha de bens e direitos, um bem imóvel, um apartamento. E aqui tem todas as informações, data de aquisição e tudo mais, mas vamos imaginar que foi um apartamento adquirido por R$1 milhão. Só que esse apartamento ele não foi adquirido por R$1 milhão pago à vista. Eu financiei metade desse apartamento. O que o mercado costuma fazer? O mercado costuma vir aqui e colocar no campo de discriminação apartamento adquirido, e aí todas as informações do apartamento, por R$1 milhão, sendo 50% financiado, e aí coloca as informações do financiamento. E na ficha de bens e direitos, coloca aqui R$1 milhão. Em contrapartida, cria-se uma dívida lá na ficha de dívidas e ônus reais. Então, se a gente vê aqui, estabelecimento bancário, então aqui, financiamento do apartamento X. R$500 mil. Então, essa é a informação que muitas vezes consta na maioria das declarações na compra de um imóvel financiado. Mas aqui tem vários problemas, principalmente que irão trazer aqui dispêndios desnecessários para os contribuintes quando eles forem alienar esse imóvel. Primeiro, por quê? Porque aqui vai ficar constando como um imóvel que foi adquirido por R$1 milhão, mas ele foi pago muito mais do que R$1 milhão. Porque só com os juros do financiamento, esses 500 mil que eu dei de entrada, mais 500 mil financiados, eles vão se tornar aí 1,5 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão. E quando o contribuinte for alienar esse imóvel, então vamos imaginar que eu alieno esse imóvel por 1,5 milhão. Daqui 7, 8 anos. A pessoa que for apurar o ganho de capital nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse imóvel que foi comprado por 1 milhão, porque vai ter esse histórico na declaração do imposto de renda, está sendo vendido por 500 mil, ele vai considerar um ganho de capital de 500 mil. Mas, na verdade, o custo, vamos imaginar que foi 1,3 milhão, porque 300 mil eu paguei de juros. Ou seja, eu estou apurando ali R$300 mil a mais de ganho de capital. Isso, vezes 15%, nós estamos falando aqui de R$45 mil pago a mais na alienação de um imóvel por conta de uma informação errada. Então, isso é o que o mercado tem feito e eu vou mostrar agora para vocês como que deve ser feito num exemplo desse. Então, vamos imaginar o mesmo imóvel adquirido por R$1 milhão, então um bem imóvel, um apartamento, por R$1 milhão. Só que foi pago 500 mil à vista e 500 mil financiado. Então, primeiro, como fica a informação? Eu preencho todas as informações aqui, e aqui eu vou descrever as informações do imóvel. Então, apartamento, adquirido em tal data,
da pessoa X, CNPJ ou CPF e tal, por R$1 milhão, sendo 500 mil financiado através do banco, sei lá, Itaú. Na ficha de bens e direitos, o que eu informo aqui na situação? Lembrando sempre que a data de aquisição é muito importante para ficar um histórico lá para fins de apuração de ganho de capital numa alienação futura. Vai sempre ficar os 500 mil, que foi o que eu paguei, mais as parcelas que eu paguei durante o ano calendário. Então vamos imaginar que aqui eu dei 500 mil de entrada e parcelas pagas em 2022 foi, sei lá, R$25 mil. Então, qual que é o meu custo em 31/12 de 2022? Os 500 mil que eu dei de entrada, mais os 25 que eu já paguei de parcelas, inclusive com os juros. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Sempre que eu tiver um bem financiado, adquirido e financiado, eu vou colocar na declaração o valor que eu paguei de entrada, mais todas as taxas de cartório, o ITBI que eu paguei, mais as parcelas que foram pagas naquele ano. E aí, todo ano, eu vou recompondo aquele custo de aquisição até eu chegar, por exemplo, naquele 1.300.000 que eu paguei 300 mil a mais de juros. Então, aqui, um primeiro erro que acontece é esse. Eu informar o valor total do bem, mas, na verdade, eu tenho que ir compondo o meu custo de aquisição aqui. E um segundo erro que acontece é, se o bem está alienado fiduciariamente, ou seja, se eu alienei esse bem, né, eu comprei o bem, financiei 500 mil, e esse financiamento está através do financiamento habitacional, do Sistema Brasileiro de Financiamento, ou seja, ele está dado em garantia se eu não pagar o imóvel. O banco tem a condição de pegar esse imóvel de volta, ou seja, está com a alienação fiduciária, eu não informo nenhuma dívida. Então aqui eu excluo a minha dívida, porque eu não tenho dívida perante o banco, porque o bem está dado em garantia. E se vocês olharem no próprio manual daqui de ajuda da declaração, nas instruções de preenchimento, vocês vão ver que existe uma menção que eu não tenho que informar em dívidas e ônus reais essa informação. Vou procurar aqui, ó. Dívidas e ônus reais. Está aqui, ó. Não inclua as dívidas ou ônus reais de valor igual ou inferior a 5 mil e financiamento do sistema financeiro de habitação ou sujeito às mesmas regras, ou seja, aqueles nos quais o bem é dado como garantia do pagamento. Por exemplo, alienação fiduciária, hipoteca ou penhor. Então, pessoal, esse é um erro muito clássico no mercado tributário. A pessoa física adquiriu um imóvel financiado, que grande parte dos imóveis, infelizmente, dos brasileiros são financiados, e aí a informação fica de maneira errada na declaração. O empresário ou a pessoa física não tem acesso a essa informação, e aí, dependendo de como ficar essa informação, lá na frente, numa eventual venda, você perde custo de aquisição, e aí você acaba pagando mais imposto de renda sobre o ganho de capital. E aí você acaba não vendo isso. Muitas vezes, por falta de conhecimento, isso não é vislumbrado pelos prestadores de serviço e, no final das contas, o empresário ou a pessoa física acaba tendo um desencaixe financeiro desnecessário. Então, essa é a forma correta de preencher a declaração. Se você tem bens financiados, eu sugiro que você olhe a sua declaração de imposto de renda e vê se essa informação está correta, se eventualmente tem alguma coisa lá em dívidas e ônus reais. Se tiver, ainda dá para ajustar essa informação, dá para fazer um trabalho voltando aos últimos anos e retificando essas informações na declaração, de forma que você não tenha um impacto tributário negativo numa eventual alienação. É uma informação que, infelizmente, a Receita Federal não busca, não autua, porque para ela não tem nenhum tipo de prejuízo. Muitas vezes ela acaba se beneficiando por conta de um recolhimento a maior. Então, se você tem declarações que você executa, que você preenche, ou você aí tem imóveis financiados, eu sugiro que você olhe como ficou essa informação na declaração de imposto de renda, evitando aí desencaixes financeiros desnecessários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com outros profissionais, com outras pessoas, para que essa informação chegue a mais pessoas e todos tenham acesso à informação de qualidade, para que a gente aí consiga
demonstrar as nossas informações para o fisco, que as declarações estejam sendo preenchidas de maneira correta, de forma que não traga nenhum tipo de prejuízo, tanto para o prestador de serviço, quanto para as pessoas físicas que estão contratando os nossos trabalhos. Peço também que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube e também me sigam aí nas demais redes sociais. Um grande abraço, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.